Sai da igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus, né, irmãos? Estamos aqui na presença do Senhor Jesus, para a honra e glória do Senhor. Então, irmãos, para não tomar tempo, vamos ler a palavra do Senhor, que eu vou ler em Mateus, capítulo 10. Mateus, capítulo 10. Vou ler alguns versículos que Deus possa falar conosco, né? Através dessa palavra. Capítulo 10, a partir do versículo 16, que diz: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes, inofensivo como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E serei até conduzido à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para que lhes servis de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não estejais cuidadosos de como ou o que hás de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem fala, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabeis de percorrer as cidades de Israel sem que o Filho do Homem venha. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Que Deus possa falar conosco através desta palavra, né, irmãos? Porque a palavra de Deus é viva e é eficaz. Aqui Jesus estava falando para os seus discípulos. Jesus, irmãos, sempre deixou bem claro: esse mundo tereis aflição. Ele nunca, irmãos, aleluia, encobriu que havia de vir após sua morte. Ele sempre deixou bem claro para os seus discípulos que haveria perseguição por causa do nome de Jesus. Haveria perseguição, haveria morte, até morte por causa do nome de Jesus. Jesus sempre deixou bem claro. Então vamos ler algumas passagens que eu separei aqui para que nós podemos, né, aprender através da Bíblia. Jesus estava aqui ensinando os seus discípulos, né? E disse: de graça recebei e de graça dai. Pregai o evangelho, de graça recebei e de graça dai.
Mas hoje em dia é totalmente diferente, né, irmãos? Nos dias atuais são diferentes do que Jesus ensinou ali para os seus discípulos. Aleluia, glórias a Deus. João 15, versículo 20 diz: lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior que o seu Senhor? Se a mim me perseguiram, também vós perseguirão a vós. Se guardar a minha palavra, também guardar a vós. Aleluia, glória a Deus. Se a Jesus perseguiram, imagina aos seus domésticos. Assim diz a palavra do Senhor, né, irmãos? Mas muitos nos dias atuais, eles não querem saber dessa verdade que Jesus sempre falou, sempre ensinou. Não, eu sou filho do Mestre. Em mim ninguém toca. Em mim não pode haver perseguição, não pode haver fofoca, que eu sou filho do rei. Mas Jesus falou totalmente ao contrário. Aqui, irmãos, ele diz: se me chamaram, versículo 25, se me chamaram de Beelzebul, ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Se chamar a Jesus de Satanás, imagina a nós. Imagina aos seus discípulos. Mas muitos dos dias de hoje não aceitam. Fala, eu não aceito fofoca contra mim. Eu não aceito perseguição contra mim. Eu não aceito isso, não aceito aquilo. Mas Deus vai totalmente ao contrário. Aleluia, glória a Deus. Nesse tempo, irmãos, havia a dispensação da igreja, a perseguição. Imagina, Estevão, cheio do Espírito Santo. É a morte de Estevão, né, irmãos? Capítulo 7, a partir do versículo 54, que diz: e ouvindo eles isto, enfureceram. Ali Estevão, irmãos, ele pregou tanto, falou quase toda a Bíblia, né? Mas ali se enfureceram contra Estevão. Ali ele pregou completamente o Evangelho, o Velho Testamento todo ali. Tudo que se passou, ele falou ali. Mas diz aqui, a partir do versículo 55, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixou os olhos ao céu e viu a glória de Deus. Estevão ali estava cheio do Espírito Santo, mas apedrejaram Estevão. Imagina nós. Ali Estevão estava cheio do Espírito Santo e apedrejaram Estevão. Aleluia, glória a Deus. E ali diz que ele viu a glória de Deus ao céu. Estava Jesus Cristo à direita de Deus e disse: vejo os céus abertos. O Filho do Homem está em pé com a mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz e taparam os seus ouvidos e arremessaram unicamente contra ele. Então expulsaram da cidade e apedrejaram. Ali Estevão, irmãos, ele clamou e disse: meu Pai, recebe o meu espírito. E diz a palavra do Senhor que Saulo estava ali, vendo tudo ali que estava acontecendo com Estevão, sendo apedrejado por causa de Jesus Cristo. Estevão disse: meu Pai, perdoa,
Perdoa esses pecadores que não sabem o que estão fazendo. E ali eu creio que Paulo, naquele momento, o coração dele começou a arder. Saulo, nessa época ele ainda era Saulo, né? Eu creio que o coração dele começou a arder. Saulo, ele era da religião farisaica, né? Fariseu, intelectual. E ali ele assistiu tudo. Ali, Estevão sendo apedrejado por causa de Jesus. Aleluia. Ele viu tudo, né, irmãos? E ali diz a palavra do Senhor que Saulo consentiu a morte de Estevão. E ali houve uma grande perseguição à igreja. Todo foi disperso para as cidades. E ali, irmãos, diz o teólogo que a igreja cresceu muito nessa época que teve a perseguição, porque todos eram perseguidos, mas eles iam para outras cidades e começaram a pregar a Jesus Cristo, pregar o Evangelho, anunciando que Jesus é o Filho de Deus vivo, é o único. Aleluia, glória a Deus. Paulo, com a sua intelectualidade, sabia tudo. Naquela época ele se achava um grandão, né? Mas Jesus pegou ele. Você pensa que sabe tudo, né, irmãos? Ali a igreja estava orando a Deus, mas Jesus pegou Paulo. Paulo estava perseguindo a igreja, diz a palavra do Senhor que ali, já perto ali de Damasco, Deus pegou ele. Quando ele estava já pertinho de Damasco para perseguir o povo de Deus, que estava ali pregando o Evangelho de Jesus Cristo, ele caiu do cavalo em terra. É assim que Deus faz. Aleluia. É dessa maneira que Deus faz. Quando as pessoas não querem ouvir a palavra do Senhor, deixa nas mãos de Deus. Não amaldiçoa, como Jesus ensinou aos seus discípulos. Se não querem receber a palavra, vai para outra cidade que tem quem queira. Está gravando aqui, irmãos? Eu não costumo dizer isso, né? Mas é para o YouTube. Mas se não quer ouvir a palavra, pode passar, não importa. Tem quem queira. Aleluia, glória a Deus. Como Jesus ensinou, se não quer ouvir a palavra do Senhor, vai para outra cidade que todos querem. Não podemos deixar de pregar o Evangelho de Cristo, que Cristo é o Filho de Deus vivo. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E aqui diz a palavra do Senhor, irmãos, que Paulo era um fariseu muito inteligente naquela época, perseguia o povo de Deus. Era uma grande perseguição para prender, para maltratar. Aleluia, glória a Deus. Mas Deus pegou ele, né? Vai ver a partir do capítulo 9 de Atos. Quando Paulo estava indo ali perto de Damasco, ele pegou cartas ali, né? Para prender o povo de Deus. E ali, quando ele estava pertinho de Damasco, ao sol da meio-dia, ele viu uma grande luz. E ele caiu ali cego. E ouviu aquela voz. Os soldados que iam com ele também ouviram a voz, ficaram tudo assustados. E Jesus falou com Paulo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ali Paulo falou: quem és tu, Senhor? E ali Jesus falou com ele: eu sou Jesus. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Aleluia, glória a Deus. E ali Paulo perguntou: o que hei de fazer? Jesus explicou para ele: vai até a cidade. Lá tu irás saber o que vai acontecer. Procura lá um homem chamado Ananias, que ele vai. Paulo ali, irmãos, diz a palavra do Senhor que ele ficou cego 3 dias.
Olha só, o homem que perseguia a igreja, era intelectual, sabia de todas as leis de Moisés, mas Deus é assim, ele gosta de pegar esses grandão, gosta de pegar esses que não creem, como fez com Paulo. E ali diz que Paulo foi cego ali, guiado, humilhado ali, comendo poeira. É assim que Deus faz. Quando não quer ouvir a palavra, não quer ouvir falar de Jesus, não se preocupe, não. Não se preocupe. Muitas vezes a pessoa, olha, eu falei de Jesus, não quis saber. Não se preocupe, não. Entregue nas mãos de Deus. Deus sabe o que vai fazer. Deus sabe o que vai fazer. Ele vai pegar lá na frente, como fez com Paulo. Paulo não queria saber ali, né? Os que acreditavam em Jesus. Mas Deus pegou ele direitinho. Aí fez ele comer poeira ali. Chega ainda mais humilhado ali. Porque ele chegou cego lá em Damasco. E ele disse, Senhor, o que eu hei de fazer? Procura lá um homem chamado Ananias, que ele vai te orientar, vai orar em ti e tu vai ficar bom. E ali diz a palavra do Senhor, que Ananias, quando soube que Paulo estava chegando ali, disse, Senhor, esse homem que persegue a igreja, como pode o Senhor trazer para cá? Deus falou, é desses que eu preciso mesmo, é desses que eu quero, é esse mesmo que eu quero para pregar para os gentios, levar a palavra do Senhor. E ali diz que Ananias pregou em Paulo, colocou as suas mãos ali sobre ele e ele ficou bom na sua vista, começou a enxergar novamente. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, é dessa maneira que Deus faz, aleluia. Nós lemos, irmãos, em Romanos, capítulo 8. Vamos só falar hoje aqui da Bíblia, aqui, né, para nós aprendermos da palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. A garantia de que nem a tribulação, nem a perseguição pode separar o crente do amor de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Romanos 8, a partir do versículo 35, diz: Quem nos separa do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de Cristo somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelha para o matador, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou, aleluia, glória a Deus, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem a principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem as alturas, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, a Bíblia tem muito a nos ensinar, né? Aleluia, glória a Deus. Lá em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, diz: todos os que querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Se Jesus Cristo, irmãos, foi chamado de Satanás, imagina os discípulos, né? Aleluia, glória a Deus. Tem uma passagem aqui, irmãos, bem interessante, que eu vou ler aqui para os irmãos, para nós entendermos. Aleluia, glória a Deus. Que aqui, né?
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não é os discípulos mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu Senhor. Basta os discípulos ser como seu mestre e ao seu servo como seu Senhor. Se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Vamos ler, irmãos, em Marcos capítulo 3, para nós entendermos. Se Jesus Cristo, ele foi chamado de louco, até pela própria família dele. Imagina. Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 22. Olha só o que diz a Bíblia aqui, para nós aprendermos, da palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Marcos 3, vamos ler a partir do versículo 21, que diz: E quando os seus ouviram, os seus parentes de Jesus, os parentes de Jesus, quando os seus ouviram isso, saíram para o prender. E disse, porque dizia, está fora de si. Falaram que Jesus estava louco. Imagina, os próprios parentes de Jesus falaram que ele está louco. Temos que prender, Jesus está louco. O que eles ouviram? Que ele veio do céu. Aleluia, glória a Deus. Que Jesus veio do céu, que ele é filho de Deus. Então eles falaram que Jesus estava louco. E olha o que os escribas falaram no versículo 22. Os escribas que tinha descido de Jerusalém dizia: tem Satanás, tem Beelzebul, e pelo príncipe dos demônios expulsa o demônio. Os escribas chamaram de Jesus de Satanás, e os próprios parentes queriam prender Jesus, dizendo que Jesus estava louco, Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, tem muitas passagens que nos ensinam, aleluia, glória a Deus, que Jesus falou nessa passagem, deixou bem claro: esse mundo tereis aflição. Esse mundo tereis aflição. Ele deixou bem claro que os discípulos seriam perseguidos, seriam odiados, seriam maltratados. Ele deixou tudo ali que ia acontecer. Mas nos dias atuais, se falar alguma fofoca para um pastor, para um grande pastor, que nós vemos na TV, por exemplo, eu não aceito. Vou colocar você no meu joelho. Mas com Jesus era diferente, irmãos? Jesus ia na contramão. Aleluia, glória a Deus. Se falar uma fofoca, eu não aceito essa fofoca. Mas Jesus falava para o discípulo: se não quer ouvir a palavra, vai para outra cidade.